certamente aconchegado ao seio do outro, bebeu nele a nutrição para seu corpo. A afeição sagrada de uma mãe por um filho, Deus abençoa, e foi Ele quem lançou-lhe no coração o germen do seu profundo amor. Meus amigos, se falo assim, se tomei este tema para desenvolver entre vós, que tão bem o conheceis, estou certa, foi para vos dizer, João Evangelista, aquele a quem Jesus entregou do alto da cruz, a sua própria mãe, dizendo-lhe, mulher, eis aí teu filho, filho, aí tens tua mãe. João conhece a verdade de um amor sincero, ele ama a casa instituída por vós, para lhe oferecer, com o amor entranhado de uma mãe por um filho. O asilo é seu filho, pertence-lhe. Que prazer, portanto, para vós, colaborar nesta obra com todo o vosso amor, com todo o vosso esforço, com todo o afinco. Que prazer, para vós, entrar no rol daqueles que formam as colunas principais do templo material que é esta casa. Sim, porque o templo espiritual tem suas colunas além, das quais a principal é o próprio diretor. Quanta alegria deve causar a todos vós, saber-se membro de uma instituição aprovada por Jesus, porque foi oferecido ao seu dileto discípulo. Amai-a, portanto, meus amigos, com verdadeiro amor, com interesse espiritual, a casa que oferecestes ao discípulo do Senhor. Amai-a, esforçai-vos pelo seu progresso, dedicai-lhe vossos dias e sabei que a recompensa não virá dos homens. Meus amigos, não vos iludais, a recompensa não virá dos próprios que aqui recebem sustento e pão espiritual, mas virá de lá, porque quanto mais desinteressado fordes das coisas materiais, a que os homens dão apreço, maior colheita tereis de pão espiritual. Assim, meus amigos, esforçai-vos, dedicai-vos esta casa, não olheis os reveses para tomá-los como dores profundas, não façais propósitos insensatos, quando se tratar da conquista da vida espiritual, porque quem tome o arado e o deixa em seguida, não penetra no reino de Deus. Jesus disse, queres seguir meus passos, queres ser feliz, toma a tua cruz, e segue-me. Significa, portanto, que o peso das dificuldades, as tribulações, as grandes dores vos farão conquistar a eterna âncora. Deus vos inspire, meus amigos, para compreenderdes a verdade do que acabo de afirmar. Deus vos auxilie e ampare, para que não vos passe sequer pela mente a sombra de uma ideia que venha macular a pureza da vossa vida espiritual, prejudicando ainda que de leve, a marcha espiritual desta casa, a quem consagramos tanto amor. Não deixeis, meus caros irmãos e meus amigos muito amados, que este amor se arrefeça, bem ao contrário, que ele seja ateado pela chama da fé, para que Jesus se alegre e João fique satisfeito. Glória a Deus e paz aos homens na terra. Irene. Em 2 de julho de 1937. Uma recomendação. Meus irmãos, meus amigos, Deus vos dê a sua benção. Quero falar uma palavra convosco, no vosso interesse espiritual, para o bom desempenho daquilo que se pretende nesta hora de trabalho de caridade. Meus amigos, eu não falo a espíritas, porque entendo que os espíritas não precisam que se lhes lembre os deveres, numa sessão desta ordem. Falo para os inexperientes, aqueles que não conhecem o manejo das coisas espirituais, a ordem que deve presidir os trabalhos desta natureza. O meu intuito, neste instante, é pedir-vos, meus amigos, que durante o tempo em que uma sessão desta natureza decorrer, vos mantenhais nos vossos postos, com o vosso pensamento elevado, no sentido de bem fazer. Quando se manifesta um espírito adiantado, todos religiosamente o escutam, todos procuram se instruir na sua palavra, todos lhe prestam o devido respeito. Quando se trata de espíritos inferiores, daqueles que se debatem, transformando os médiuns em instrumentos de pavor, ira e cólera, todos se amedrontam um tanto, e cada um fica na sua cadeira, à espera que termine essa cena terrível entre o espírito que se manifesta e seu doutrinador. Quando, porém, se apresenta espírito galhofeiro,
incipiente em sua evolução, de bom temperamento espiritual, mas, ao mesmo tempo, desconhecedor de umas tantas leis que regem os trabalhos espíritas, assistência, ordinariamente, se desvia um tanto da norma a seguir, na sua conduta. Por isso, sem ser para repreender, sem ter intuito de molestar quem quer que seja, eu venho pedir aos meus irmãos, que, durante as sessões de caridade, muito principalmente aqueles que ainda não conhecem estas casas, se mantenham nas suas cadeiras, sérios, concentrados, ou, quando não, atentos ao decorrer dos trabalhos, porque, por vezes, meus amigos, uma palavra meia voz, um gesto, um riso, provocam incidentes que não podeis calcular. E nesses incidentes, ordinariamente, os médiuns receptores dos espíritos, são os que mais padecem. Calculai, agora, o esforço de que necessita o diretor humano dos trabalhos em questão, para conter sobre si toda a concorrente que venha perturbar os trabalhos da mesa. Se não o fizer, certamente que seus aparelhos mediúnicos se ressentirão. Preferir, no entanto, acarretar sobre si toda essa corrente antagônica de pensamentos e mais ainda de crítica, pilhéria, é arrastar a si próprio a choques formidáveis, que é necessário evitar. Ensino-vos, meus amigos, porque é minha obrigação, Tito, porque tenho obrigação de o fazer, entendo que deveis permanecer silenciosos nos vossos postos, observando sim, mas deixando para lá fora, qualquer comentário a respeito daquilo que se passa aqui dentro. Aceitai este conselho, porque quem vos fala presidiu, mesmo como homem, inúmeras sessões de espiritismo e conhece de perto como se fazem estes trabalhos. Deus vos guie. Neri. Em 2 de julho de 1937. A sabedoria do viver. Salve rebanho do Senhor, reunidos sob o nome bendito do seu amado Filho. Salve criaturas espíritas, que vos dedicais à obra da caridade cristã. Deus vos ampare em todos os vossos propósitos, todas as vezes que esses propósitos forem para o adiantamento da caridade entre os homens. Meus amigos, meus irmãos, a luta que se trava na terra, entre os bons e os maus elementos, é tenaz e igualmente forte. Meus amigos, quem observa as coisas que se desenrolam no planeta em que habitais, pasma ao ver como os espíritos dos homens se encontram turbados, ao ponto de desconhecerem as verdades que lhes saltam aos olhos e lhes oferecem francamente todo o lampejo de luz divina. Pasmase, porque rejeitar o bem para escolher o mal, recusar o que é belo para abraçar o que é torpe, desprezar a virtude para abraçar o vício, esquecer os bons princípios para apenas recordar o que é perverso, ignóbil, deixar de amar, para unicamente se encher de ódio realmente, de pasmar, é efetivamente, quase incompreensível para os nossos espíritos, habituados a escolher sempre o bem. Mas o que se produz na face da terra, dizem os grandes instrutores, os mestres que tudo enxergam, porque se aperfeiçoam cada vez mais na escolha do bem, o que se passa na terra é o cumprimento das grandes provas, das grandes dores. Esses sacrifícios, que, todos os dias, abatem inocentes, representam saldos de dívidas, resgatadas à custa do próprio sangue. Esses que tombam, vítimas da sorte, dizem os homens, sacrificados pelo mal, pensam outros, são os devedores impenitentes, aqueles que não quiseram em tempo voltar ao caminho do bem. É por isso que, do alto, não cessam os avisos constantes aos homens, para que, em tempo, abram os olhos, compreendam a verdade, e não lhes aconteça, mais tarde, terem de pagar, à custa de sacrifícios ingentes, dívidas que, propositadamente, acumularam. É tão fácil amar a Jesus. É tão fácil, tão doce, tão suave obedecer ao seu mandato. É tão agradável à alma cristã sentir-se possuidora desse grande amor, que enche o coração do Mestre, e retribuí-lo na medida das suas posses.
É tão grato ao coração sentir as emanações que partem do Cordeiro Imaculado do Senhor, alentando, consolando, animando, confortando o espírito que se encontra combalido e fraco. Por que buscar, com meios violentos, apaziguar aquilo que só o bem pode tornar calmo? Quanto mais irritado, quanto mais violento, menos consolado se encontra o homem. Quem mais padece? Aquele que odeia. Quem mais geme? Aquele que tem o remorso a corroer-lhe a alma. Quem mais se sente feliz? Aquele que tem o coração cheio de amor ao próximo. Quem mais se sente perto de Deus? Aquele que ama a Jesus. Meus amigos, consagrai-vos à doutrina que professais de todo o vosso íntimo e com toda a verdade. Amar a Jesus é amar a Deus, é amar ao próximo. Fazei-o de toda a vossa alma, de todo o coração, e não estejais a criar, pela vossa indiferença, pela dificuldade com que abraçais as coisas eternas, pela volubilidade da vossa fé, situações em que vossa alma é a primeira a padecer, não estejais a criar embaraços, a fazer de ergueiros montanhas, de pequenos empecilhos, coisas enormes, tudo criado pela vossa própria fantasia, pelos exageros da vossa imaginação, pela falta de fé dos vossos espíritos. Onde encontrareis um lugar, na terra, em que não haja dificuldades a vencer? Onde encontrareis um paraíso para viverdes? Onde encontrareis um lugar, onde não se agite um pensamento adverso? Mas vós desejais viver parados, estagnados, levados pelas brisas, e não quereis os grandes ventos. Quereis tudo a vosso bel prazer, nada que vos contrarie, que vos aborreça ou seja difícil, tudo que vos seja fácil, águas tranquilas em que o batel da vossa vida possa navegar calmo e sereno. Mas, se a vida é um constante movimento, uma constante luta, uma batalha a vencer, como podereis criar, para a vossa própria existência, coisas diferentes disso? O tino dos homens experientes, do crente espírita, está na sabedoria de viver firme na sua fé, calmo nas ocasiões difíceis, resoluto, quando houver dificuldades a vencer, sempre alegre, sempre feliz, louvando ao Senhor, jamais cheio de ódio, de planos de vingança, de represálias, de vinditas. Sejam estes avisos salutares para todos vós, e confiai em Deus, em Jesus, que tudo correrá calmo e suave, mantendo-se vossos espíritos em perfeito equilíbrio com a fé. Deus vos guarde, Deus vos alente e proteja. Alfredo Barcelos. Em 6 de julho de 1937. Prece. Meus irmãos, meus amigos, juntai os vossos pensamentos ao meu, neste instante, para que a prece que vou levar a Deus seja, realmente, a expressão do vosso sentir conjugado ao meu. Oremos, meus amigos, com fé, oremos com caridade, com humildade e verdadeiro interesse espiritual por todas as criaturas. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso amigo, aqui estamos, criaturas teus filhos, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, todos a volvermos os nossos pensamentos a Ti, no desejo sincero de oferir os grandes bênçãos que provenham da Tua caridade. Senhor Deus, dá que a humanidade terrena compreenda a grandeza do Espiritismo, dá que a humanidade se encha dos Teus sábios ensinamentos e dos conselhos que provêm os grandes mestres, permite que o amor de Jesus penetre no coração do homem, e com ele as virtudes que daí decorrem, a caridade, a humildade, o amor ao próximo, a benignidade, a misericórdia, a indulgência, o perdão. Que os homens se compenetrem de que são irmãos dos outros, que se amem, que se estimem, para que o ódio desapareça de uma vez para sempre, o ódio que enche o coração das criaturas e dá causa a tantos males espirituais. Senhor Deus, que a Tua paz bendita venha sobre a terra, para que cessem as guerras, para que cessem os grandes males, que a Tua paz bendita habite o coração do homem e habite o coração de todos, encha todo o universo, porque só assim compreenderão os espíritos, encarnados ou não,
toda a graça do bem viver. Dá, Senhor Deus, que aqueles que se encontram perto de ti não se afastem, e aqueles que ainda perto de ti não chegaram se aproximem para se aquecerem no fogo do teu amor. Volve teus olhos para esse hospital tremendo que é o planeta terreno, onde há tantas dores, tantas falhas, tanto sofrimento, tanta prova. Volve, Senhor Deus, teu amor para todos nós, enche-nos da caridade de Jesus e permite que todas as criaturas humanas, compenetradas do seu grande amor, compreendam que, sem caridade, sem humildade, não é possível caminhar na linha do progresso, porque, se a ciência leva o homem para frente, o orgulho abate, enquanto a humildade serena faz a criatura crescer espiritualmente, a faz compreender a beleza do amor de Deus e as fraquezas do próximo. Glória seja dada a ti, Senhor Deus, Pai de todos os homens, Pai de todos os espíritos. E que a tua paz bendita reine sobre todos eles. Que assim seja. Max. Em 6 de julho de 1937. Que predomine o espírito. Meus amigos, meus prezadíssimos irmãos, Deus vos salve, Deus vos guie. O apego exagerado às coisas materiais da vida, como a própria vida material, denota fraqueza de fé. Todo crente espírita deve saber que um dia, certamente, a vida material presente terá um ponto final, enquanto a vida espiritual continuará eternamente. É ponto capital da doutrina dos espíritos isto das vindas e revindas dos espíritos à carne, e das outras tantas voltas ao espaço, é ponto capital da doutrina a certeza da imortalidade dos espíritos. Assim, seguro de que a vida não termina, seguro de que ela é realmente eterna, infinita, não há razão para este assombramento que denotam as criaturas, quando se imaginam corporalmente enfraquecidas, e então o espectro da morte as apavora, causando-lhes, realmente, medo tal, que os nervos se afrouxam e todo o seu ser enfraquece. Meus amigos, a vida material é sempre cheia de dores e algumas vezes certamente é impossível as evitar. Isto se justifica plenamente, porque quem estuda espiritismo e conhece a razão das encarnações, tem conhecimento da razão das provas, das dores, não se deve admirar de que um dia também esses mesmos sofrimentos, essas mesmas dores lhe batam à porta. O essencial é manter a alma acima dessas contingências do mundo, a alma se deve conservar limpa e pura, isenta de qualquer pecado, deve ser cuidada com real interesse. Que não pereça, não enfraqueça nunca. Quantas vezes o interesse vital da alma vem colidir com o interesse do corpo? Os homens, nesta contingência e nesta dúvida, opinam sempre formalmente em favor da carne, e vêm as considerações insensatas do mundo, e vem a opinião abalizada da sociedade, e vem, afinal de contas, o próprio indivíduo que se considera forte, preparado para as lutas, a fraquejar, a baquear contra suas resoluções, quando dantes eram pesadas, refletidas e julgadas pela sua própria consciência. Meus amigos, a vida material não é para ser detestada, estou certa disso, a vida material é boa, porque foi Deus quem a fez. Mas se ela se torna, pelo menos na aparência, indesejável, é porque o homem é quem envenena a fonte da verdadeira vida. São os pensamentos, as ações ignóbeis, as fraquezas da alma, que vêm perturbar a paz do corpo. Se não fora isso, se não fora a tendência da alma para o pecado, a vida material seria boa. Porque morrem cedo aqueles que se entregam a prazeres ilícitos, nos quais não deveriam pensar. Porque morrem cedo. Porque o germe das moléstias fatais adquiridas por eles no desregramento da vida é a causa principal do esgotamento orgânico. Porque se reflete sobre o espírito a saúde do corpo e vice-versa do espírito sobre o corpo. Porque o espírito e o corpo estão tão intimamente ligados, que um não pode padecer sem que o outro se ressinta. Meus amigos, todos se devem encorajar para viver. Ninguém deve permitir que os nervos, portadores do pensamento, venham a sacrificar o espírito, dominando a matéria.
Os nervos não raciocinam, são senhores absolutos dos organismos fracos, embora governem, com tal insistência que procurem até dirigir o espírito. Sejam eles pois dominados, governados, e que a criatura que se sente possuída assim pela frouxidão dos nervos entenda que o espírito os pode dominar. Eles são como o corcel desenfreado, que o cavaleiro aperta as rédeas e aguenta, aí dele se afrouxar. O animal levanta as patas dianteiras, mas o cavalheiro está firme, porque aprendeu cedo a dominá-lo. Assim são os nervos. Quem não tem domínio sobre eles, é arrastado para o despenhadeiro. O próprio raciocínio, a luz da razão falta àqueles que se entregam às mãos da matéria. Meus amigos, lembrai-vos sempre de que a própria alma deve ser educada. Educai-a, ensinai-a, instrui-a, fazei-a religiosa e boa, atenta às ordens dos guias, resoluta, e ela, como espírito que de fato é, dominará a vossa matéria. Deus vos guie. Francisquinha. Em 9 de julho de 1937. Distingamos corpo e alma. Seja louvado nesta casa o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada a Deus, e paz, na terra, aos homens. Meus amigos, na minha vida de espírito eu continuo sempre procurando aprender. Da terra pouco levei, a minha instrução religiosa se limitava, tão somente, à fé. Nada sabia dessas coisas que vocês, sendo mais felizes, aprenderam e sabem. Agora, tenho procurado me adiantar na ciência dos espíritos, porque, sabendo que sou também um espírito, naturalmente quero também meu progresso, meu adiantamento. Venho falar, hoje, sobre a sorte dos desvalidos da terra. Meus amigos, nem todo mundo que parece mal, de fato é. Há muito coração bondoso por aí espalhado neste mundo de meu Deus, arrependido de todo o seu pecado e desejoso de progresso. As criaturas humanas que estão na Terra em melhor posição social, devem se lembrar dos pobres. Não falo dos pobres que têm falta de dinheiro, mas dos pobres sem amparo, sem família, sem proteção, afastados da sociedade, como se fossem leprosos da alma. Falo dessa gente. Devem orar muito pelas moças sem proteção, por aquelas que não têm seus pais perto de si, para as guiarem, aconselharem no caminho da vida. Devem orar pelas que se encontram internadas num estabelecimento destes, para que compreendam a doutrina do Cristo e se compenetrem de que devem aprender a ser religiosamente espíritas. A mulher que não sabe que tem dentro de si um espírito, vive só para essas coisas da terra. A mocidade, a juventude, deve se divertir, deve brincar, deve rir, tudo isso está muito acertado. Mas uma moça que conhece espiritismo nunca deve se esquecer da sua crença, só a crença, só a fé mesmo enraizada que livra a criatura de umas tantas coisas. Agora se vê por aí moças, que se apresentam como espíritas, mas que não são dentro da alma. São espíritas porque assistem sessões, porque, às vezes, assinam lá aquelas propostas de sócios como espíritas, porque acham bonito ser, nada mais do que isso. Qualquer sacrifício que espiritismo exige, não são capazes de fazer. A moda monta nelas, a moda é como o carreiro de bois dos carros da roça. Os homens têm o costume de atravessar as ventas dos bois, para os poderem puxar. Assim faz a moda com as mulheres. Acontece que moças espíritas já não cuidam das coisas espirituais. Aqueles que as conheceram que o digam. Vamos viver, meus amigos, compreendendo isto, corpo e alma. Tão fácil de entender. Corpo e alma. Corpo, para ser cuidado, tratado, zelado, mas não para governar o espírito. Alma, para ser limpa, para ter castidade. Para compreender as coisas boas, para estudar, para ser cristã e governar o corpo. Esse negócio do corpo governar a alma está errado. Vocês hão de dizer que não é assim, mas é, porque eu estou vendo. Tenho tido cada surpresa. Não caio das nuvens, porque espírito não cai, se não acho que cairia. Ora,
A conversa hoje é esta. Sei que já dei comunicação melhor do que esta, mas é preciso voltar atrás. Estou observando, e estou vendo que espiritismo na janela dessa gente, porque a pessoa é. A janela onde espiritismo se debruça, espiritismo na janela de certa gente, só tem a perder. Vamos ser moça, vamos ser bonita, vamos nos enfeitar, fazer tudo isso que uma moça faz, mas vamos ser cristã, espírita, colocando o espírito acima da matéria. Vamos ser crentes, verdadeiros. Deus abençoe toda esta gente presente, todas as moças que querem aprender. E uma saudade, uma lembrança para todos os meus. Maria Rita. Em 9 de julho de 1937. A seiva espiritual e seus males. Meus amigos e meus irmãos, paz. Circula no corpo humano o sangue, que o faz viver, sem o qual nenhum organismo se pode considerar forte, sem o qual a existência material do homem não é possível. Basta que esse sangue empobreça, que não tenha esse o germen da verdadeira vida, que se encha de moléstias, que seja, enfim, um elemento fraco no corpo humano, para que este desfaleça, esmoreça na vida material e até se acabe pela insuficiência do sangue vital. O sangue é a vida do corpo humano. Outros elementos são necessários ao organismo criado por Deus para a morada do espírito, mas nenhum deles é tão necessário, nenhum tem tão alto valor quanto o sangue. As plantas, por sua vez, possuem, também, o sangue da sua vida. A seiva é o sangue da planta, que circula e lhe dá vida e vigor. O organismo espiritual, da mesma sorte, tem o seu fluido vital, que é necessário não deixar enfraquecer, porque, assim como o sangue, portador de elementos mórbidos, se torna insuficiente, nocivo, prejudicial à existência humana, assim também o fluido espiritual, contaminado de vícios, de erros, torna-se impuro, e causa mal ao espírito. É fácil para as criaturas inteligentes compreender o alcance dessa minha asserção. A ciência médica tem procurado, com todo o esforço, em constante e incansável labor estudioso, descobrir os meios para inutilizar os germes malignos que afetam o sangue humano, assim como os antídotos para esses males. A ciência deve ser louvada, porque, hoje, pelos exames microscópicos completos, conhece quais os germes prejudiciais à seiva da vida humana, o sangue. O homem, por sua vez, deve também aplicar-se para descobrir o germe nocivo que lhe prejudica a seiva espiritual, que é o alento da sua fé, a força do seu espírito. Um desses males terríveis predomina nos espíritos fracos, prejudicando-os, é o egoísmo. O egoísmo é o micróbio que envenena o espírito humano, tornando-o fraco, pusilânime, quando não atrasado, perverso, maligno. O egoísmo é a causa de grandes males, por isso que, fazendo convergir a atenção do próprio indivíduo sobre si mesmo, ocasiona verdadeiros desastres espirituais. O egoísta nada enxerga além de si próprio, seus males são maiores do que os do resto do mundo, sua capacidade intelectual sobrepuja a de seus semelhantes. Seu saber e virtudes são incomparáveis, enquanto as coisas que dizem respeito aos seus semelhantes são sempre inferiores, pequeninas. Pensando e agindo dessa maneira, o egoísta torna-se elemento pernicioso na roda em que vive, porque deseja para si todas as atenções, todo o bem-estar, não se incomoda, em absoluto, com que, para esse fim, sejam calcados a pés os direitos de outras pessoas e não respeita sequer as crenças alheias. Meus amigos, cuidado com esse fluido pernicioso que se acha inoculado em muitos espíritos, sem que eles percebam. Anda uma onda de espíritos portadores dessas correntes tremendas, jogando-as em toda parte onde encontram facilidade. Graças a Deus, ainda há criaturas fortes, que lhes conhecem as manhas, as intenções, e sabem precaver-se em tempo. Cuidai, meus amigos, desse fluido vital que é a seiva dos vossos espíritos, o alento das vossas almas,
tão bem ou melhor do que zelais pelo sangue que circula em vossas artérias. Porque, se o sangue, não purificado, dá origem a males que vão afetar até a descendência, os males espirituais são contagiosos, quando penetram em agremiações, em instituições, em colégios, em comunidades, quaisquer que sejam, vão se infiltrando e insinuando, a tal ponto que criaturas que não tinham planos em absoluto contrários à fé, enchem-se desse fluido pernicioso, que lhes estraga os espíritos, chegando a esquecer os princípios básicos do próprio cristianismo. É um aviso espiritual que vos dou. Meu interesse é formar caracteres puros, criaturas fortes para as lutas da vida, almas preparadas para a sementeira do bem. Por isso, tenho por obrigação dizer-vos, zelai pela pureza dos vossos espíritos, como zelais pela natureza física do corpo, a habitação do espírito. Não é preciso alta compreensão para apanhar meu pensamento. De que vale morar o indivíduo num palácio riquíssimo, ornado de pedrarias e dos mais preciosos mármores, se ele próprio é portador de uma moléstia contagiosa que lhe não permite gozar o ambiente em que vive? A casa é bela, mas o morador é doente, não é feliz. Assim é o espírito. Pode-se tratar de um indivíduo de compleição robusta e boa saúde e o espírito ser um doente. E, para nosso Senhor Jesus Cristo, os doentes da alma são os verdadeiros clientes da medicina espiritual, os outros pertencem à ciência terrena, à cura material. Meus amigos, medicai-vos espiritualmente, procurai melhorar os vossos espíritos, não os deixeis ser atingidos pelos males que os afetam, prejudicando-os em sua sanidade. Deus vos guarde. Max. Em 13 de julho de 1937. O grande mandamento do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, poucas palavras sobre o tema do vosso estudo desta noite. O mandamento de Jesus é tão claro, tão positivo, que não necessita de qualquer comentário. No entanto, a observação dos espíritos e, sobretudo, o nosso dever nos impõe a necessidade de vos falar, de vez em quando, alguma coisa a respeito do laço estreito que vos deve unir. De um ponto a que não se tratou, para o qual quero chamar-vos a atenção. Meus amigos, criar desafetos é sempre perigoso, criar inimizades é sempre prejudicial. Deus, em sua sabedoria infinita, ordenou ao homem que amasse ao seu semelhante, como ama a si próprio, consagrando a ele, Supremo Pai de infinita misericórdia, o maior amor. Se Deus determinou que um laço estreito unisse espiritualmente as criaturas humanas, é que a sua sabedoria infinita previu a resultante da desobediência a esse preceito. Quando duas pessoas amigas vivem na terra, felizes, contentes, pertencendo ao mesmo grupo de família instituída na terra, ou quando duas pessoas se encontram em qualquer ponto ou estabelecimento em que a convivência as obriga a permanecer juntas, não raras vezes um laço de estima recíproca se estabelece fortemente entre essas criaturas. Acontece, entretanto, que, muitas vezes, se dá o contrário, a convivência, longe de estreitar essas relações, que, naturalmente, deviam existir entre os seres componentes dessa agremiação, afasta-os moralmente uns dos outros, de forma a permitir a discórdia constante, as lutas que viam inferir fundo o mandamento do Senhor. Meus irmãos, o perigo para o qual queria chamar vossa atenção é o seguinte: quando duas criaturas vivem em paz, chegando os seus últimos dias de vida, passam para a eternidade ao encontro dos seus guias, sem esse grande peso de haverem ferido tão fundo o mandamento do Mestre. Quando, porém, a morte as vem surpreender num estado de inimizade espiritual recíproca, a situação desses espíritos é bem diversa. Quantas vezes o algoz escuta o gemido da sua vítima atormentar-lhe a solidão por séculos sem fim? Quantas vezes o odiento se vê em frente daquele a quem odeia, sem enxergar mais coisa alguma diante de si, a não ser aquela afeição? Quantas vezes o traidor se vê em face daquele que traiu, com o remorso a causticar-lhe a consciência,
e passa tempo quase sem fim a pensar unicamente naquela terrível ação criminosa. É perigoso, para o espírito, viver nessa turbulência, afastado de seus irmãos. Por isso, venho aconselhar-vos hoje, pensando na preciosidade dos argumentos proferidos pelos Espíritos, pensando no amar ao próximo como a si mesmo. Para estas palavras quero chamar a vossa atenção. A ninguém consagreis ódio, a ninguém façais mal, bem ao contrário, sempre com o bem retribuí o mal que porventura houverdes recebido, evitai ações violentas e criminosas, evitai toda sombra de maldade. Porque para tudo há corretivo, mas o remorso que ficar convosco, meus amigos, dificilmente vos dará tréguas. Preparai-vos, desde hoje, para esperar o eterno dia. Ninguém sabe quando terá de partir da terra para esse espaço, ninguém está prevenido dessa viagem, todos sabem que a tem de fazer, mas quando? E partir da terra com o coração envenenado pelo ódio a qualquer de seus irmãos, pela discórdia implantada no meio em que viveu, pelas separatividades que ocasionou, pelas injustiças que praticou, será uma nota terrível para a consciência, quando se vir a sós consigo mesma no dia último. Não vos ameaço nem poderia fazê-lo, apenas abro os vossos olhos, para que não sejais como cegos propositais, que não querem ver. Que Deus, nosso Senhor, vos ilumine. Neri. Em 13 de julho de 1937. Agasalhemos sentimentos de amor. Meus irmãos, desça sobre vós a paz que vem do Divino Mestre. Fogo em vos ver reunidos em seu nome, buscando realizar a verdadeira doutrina espírita. Sois criaturas desejosas do bem, sois criaturas que apelais para o alto, buscando de lá o socorro para as vossas necessidades presentes. Meus irmãos, o cerco que a treva produz às criaturas de crença é, no dizer do homem, fortíssimo, mas, para que a vossa fé não desfaleça, eu vos pergunto, quem pode resistir ao poder da fé se o próprio Jesus disse, ela transpõe montanhas? Por que enfraquecer diante dos primeiros obstáculos? Por que desanimar, buscar soluções terrenas, quando elas vêm do alto? Por que realizar planos que, muitas vezes, prejudicam a grande causa para satisfazer caprichos que não deviam ser tomados em conta, em consideração? Meus amigos, realizai esta grande verdade. O Cristo, Jesus, o Divino Mestre, disse, que das ovelhas de meu Pai nenhuma só se perderia. E todas seriam salvas, e haveria um só rebanho e um só pastor. E quando Jesus disse isso, as perseguições estavam em seu auge, redobraram após sua passagem para o mundo além. As perseguições foram terríveis com consequências altaneiras para o espírito. Quando Jesus assim falou, teve a impressão de que todo o seu rebanho estava disperso, e, no entanto, se as circunstâncias da vida afastavam os homens uns dos outros, seus espíritos comungavam na mesma taça de amor. Logo, a separação era tão somente transitória, tangível, mas os espíritos, em plena comunhão, jamais se separaram. Depois, raciocinai comigo. No coração onde impera a verdadeira chama do amor divino, no coração onde impera o Divino Mestre, não podem ter agasalho sentimentos que não sejam de amor. E desde que a porta sorrateiramente se abre para que nele penetre a semente do joio, ocasionando as separatividades, a incompreensão evangélica, então, pela outra porta, o amor do Cristo se esvai. Eis o dilema, ou a paz, o amor fraterno, a tolerância evangélica, ou então a saída do amor do Cristo. O homem entende que seu raciocínio domina todos os raciocínios, que supera o do próprio Mestre, entende que para viver bem é necessário que a seu bel prazer tudo se realize, não quer ter um óbice diante de si, não admite em absoluto provações, porque entende que sua paz, seu bem-estar, tudo isso deve ser colocado em primeiro plano. Mero engano. Ilusão falaz. As fraquezas da adolescência, a falta de critério da maturidade, os pensamentos egoísticos,
Tudo se vai na onda do tempo, mas a fé permanecerá ilesa, se ela habitar efetivamente o coração do homem. Meus amigos, revelações têm sido pedidas nesta casa relativamente aos guias tutelares de certos indivíduos. Algumas têm tido resposta favorável do alto, outras, por ordem superior, têm recebido apenas o silêncio. Mas, esse silêncio significa tão somente que a criatura não deve, não pode, no momento, assumir responsabilidade de o saber, e aqueles que o podem, o sabem. A mim me confiou o Senhor um grande rebanho, eu procuro, na medida da minha parca inteligência, na fraqueza do meu sentir, na pobreza da minha orientação, encaminhar estas almas para o caminho do bem, e elas dizem com tanta alegria, é o meu guia, ele é quem me guia os passos. Meus amigos, cada vez que eu ouço esta frase eu me lembro que o Mestre, só ele é infalível, e peço também ao meu Jesus que me ensine a encaminhar esses que tanta fé têm, pelo fato de serem meus guiados, que me dê a coragem precisa para lhes intuir sempre a escolha do bem, em qualquer situação da vida. Que assim seja. Tiago. Em 16 de julho de 1937. Sobre o estudo superficial da doutrina. Seja louvado o nome do Senhor. Espíritas, homens que tanto vos preocupais com o futuro da vossa pátria, que estudais os negócios públicos e particulares, e vedes em derredor dos vossos horizontes nuvens sombrias que vos apavoram. Espíritas que estudais as coisas terrenas concernentes ao planeta em que habitais, dizei-me, o que sabeis vós da doutrina que professais? Qual o conhecimento profundo que tendes do destino das almas? O que vos ensina a fé na imortalidade dos espíritos? 3 pontos capitais para a resposta das vossas inteligências. Meus amigos, cada vez me capacito mais de que o estudo superficial da doutrina é prejudicial ao homem. O homem deseja aprender rapidamente as coisas profundas, que só um estudo demorado e consciente lhe pode ensinar. O homem quer apanhar de um golpe de vista toda a grandeza da filosofia espírita, a sua sabedoria, suas demonstrações práticas. Não se lembra de que sem um estudo consciencioso, sem uma observação edificante, sem um critério capaz de colocar na altura desses mesmos estudos, nada poderá fazer. Daí o seu entusiasmo constante pelas manifestações de além-campa, pelas comunicações dos espíritos, coisas em que se absorve por completo, as sessões de espiritismo, em que procura apurar a fidelidade dos médiuns, sua constância, sua permanência em todas as sessões, ora num centro, ora em outro, ora em pontos distantes, enfim, em qualquer parte onde o badalar da sineta o chama para uma sessão espírita. E tudo isso, todos esses ensinamentos, todas essas demonstrações práticas, formam um perfeito caos, na sua mentalidade pouco apurada. Não seria muito melhor, muito mais compreensível que o homem procurasse ler as obras fundamentais que regem a doutrina, apegasse-se a elas, procurando discernir, assimilar, antes de produzir? Cada um devia procurar ler a alta filosofia da doutrina. Não faltam livros de escritores inspirados, em cujas páginas se encontra exarado o credo dos espíritos. Logo depois, frequentar uma sessão bem orientada, onde seu espírito se pudesse abeberar dos seus ensinamentos e compará-los aos ensinos que recebeu nos livros. Mas não, de centro em centro, de local em local, vai comparando todos esses conhecimentos, que lhe ministram sob diferentes formas, não tendo a capacidade mental para fazer um estudo comparativo, certamente o mais difícil, porque o estudo comparativo induz a criatura ao erro. Conclusão: ao menor tropeço, ao menor embaraço na vida, ao menor obstáculo, o indivíduo tateia, fica indeciso e começa então a adivinhar, a pronunciar coisas erradas que os escritores narram. Os tempos se aproximam, as nuvens negras das tormentas ameaçam e breve submergiremos todos. No entanto, eles nada sabem. Se soubessem, se estivessem abalizados na sua doutrina, se seu estudo fosse um estudo consciencioso,
abstrato e concreto, abstrato na sua parte filosófica e concreto na sua parte prática, eles teriam conclusões positivas, e não se amedrontariam com as profecias absurdas que enchem o vosso mundo. O vício principal do espiritismo é arvorar aprendizes em mestres. Já o Cristo dizia naquela época, que não havia mestres entre homens. Meus amigos, é aconselhável a todos os membros de associação, nesta ou naquela parte, estudar, refletir, amadurecer ideias, assimilá-las, discerni-las, para que possam dar fruto. Esses que tais que não se ocupam de comunicações, que não abrem um livro de estudo e estão sempre prontos a dar opinião em qualquer assunto, são insensatos, não sabem a razão da sua fé, podem ser fanáticos, crentes não são. Espiritismo que gera fanáticos, não é espiritismo cristão. O fanatismo conduz o homem ao absurdo, escraviza consciências, razão, e faz com que a criatura não saiba discernir. Seja a vossa razão o farol que ilumine a inteligência, para poderdes estudar, refletir, comparar e discernir os fenômenos espíritas que tenhais sob vossas vistas. Faço votos, do íntimo da minha alma, com toda a pureza de sentimentos pelo adiantamento desta associação, que venho acompanhando há tanto tempo, procurando, com as minhas fracas luzes, iluminar seus componentes, para que progridam no caminho do bem, e, sobretudo, que se mantenham dentro do cristianismo espírita evangélico, sem critério humano, mas com critério de cima, baseando todos os seus atos no evangelho cristão e compreendendo que o espiritismo é doutrina filosófica, e norma de vida para o indivíduo. Abaixo todo sentimento de orgulho, toda grandeza pessoal, toda inveja, que, infelizmente, habita no seio das famílias, separando até amizades que deviam ser indestrutíveis, possuindo sentimentos baixos, mesquinhos, que deprimem o caráter das pessoas. Possa o asilo espírita João Evangelista progredir sempre, é o meu voto. Até. José Dácio. Em 16 de julho de 1937. O alcance da prece. Meus amigos e meus irmãos, Deus seja convosco. A caridade de nosso Pai é infinita, como infinito é o seu amor. A caridade de Deus não encontra eco no coração humano, porquanto ela é tão grande, tão imensa, que não é possível ao homem compreender exatamente suas verdadeiras proporções. Meus amigos, meus irmãos, quando duas ou três criaturas de boa vontade se reúnem em comum, para suplicar a esse Deus amoroso e bom a graça de uma esmola para si próprias ou para criaturas, cujos sofrimentos conhecem, Deus escuta os rogos desses crentes e, na medida da sua justiça, aliada à sua misericórdia infinita, a esmola desce para o sofredor. Vós, que orais, que suplicais, não podeis compreender o alcance da prece evolada, partida de um coração sincero, pronunciada com o verdadeiro sentimento que unge as almas que têm a verdadeira fé. Não podeis calcular, meus amigos, o efeito dessa prece, o seu alcance e poder, é infinito esse alcance, é imenso, não tem medida, e, onde quer que se encontre uma criatura padecente, onde quer que se faça ouvir um gemido dolorido, a prece, assim proferida, assim sentida e modulada, vai rolando, ascendendo, até alcançar o coração sofredor. Bendita seja aos olhos de Deus a criatura que sabe orar. Quão diverso é o proceder da criatura que não crê. Quão diverso é o sentir do homem sem fé. Desde que as dores não o atinjam, desde que o sofrimento não esteja sob suas vistas para enternecê-lo, ele é indiferente ao sofrimento alheio. Há até quem fuja dos lugares onde se sofre, e prefira o bulício do mundo, as alegrias passageiras que a vida oferece, contanto que se afaste dos hospitais, dos lugares de sofrimento, das casas onde se geme. O crente espírita, porém, que conhece o poder da fé e o alcance da prece dentro do limite de suas possibilidades, tem prazer e sente a alma inundada de uma consolação que não se descreve,
quando eleva o pensamento a Deus em favor de seus irmãos. Mães, vós que tendes filhos, lembrai-vos dos filhos dos outros, que padecem. Esposas, vós, que tendes maridos fortes, sádios, esteios dos vossos lares, lembrai-vos dos lares desamparados, onde o chefe de família, atirado sobre o leito de dor, não pode prover as necessidades da sua casa. Homens que viveis fartos felizes, tendo ao lado a companheira escolhida para acompanhar os dias da vossa existência e peregrinação terrena, lembrai-vos daqueles que as veem partir cheias de dores e sofrimento, faltando-lhes, muitas vezes até o derradeiro instante, o alimento e o remédio necessários ao corpo enfraquecido. E vós, crianças, que tendes mães sadias, fortes, que velam por vós, lembrai-vos dos órfãos, das crianças desamparadas, que padecem fome e frio, desnudas, doentes, sem amparo, sem o aconchego protetor do seio materno. Meus amigos, a prece é de grande alcance, comecei eu a dizer-vos. Por isso repito, orai pelos sofredores, lembrai-vos dos que padecem, não sejais faltos de comiseração para com aqueles que não têm quem peça em seu favor. Quantos se encontram atirados nas enxergas, nos hospitais, não tendo sequer a consolação de uma palavra amiga nas noites dolorosas de sofrimento, nos dias intérminos de padecer, quantos? Enquanto as moças se distraem, preparando-se para as grandes festas, para os divertimentos naturais da sua idade, outras, tão jovens e belas quanto essas que assim procedem, estão entregues à moléstia que as consome, corroendo-lhes o corpo, e muitas vezes até, prejudicando a evolução de seus espíritos, por falta de alma amiga que lhes mostre a graça do sofrimento, o poder da salvação pela fé. Meus amigos, sois cristãos, eu sei, amais a Deus, viveis numa casa em que o nome do Divino Mestre é reverenciado e da qual João, o seu apóstolo amado, é o diretor espiritual. Oferecei, pois, a Jesus, por intermédio do seu dileto discípulo, essa lembrança das criaturas do que padecem e que não dispõem de recursos para se manterem livres do mal, estão acorrentadas a eles e, nesse mal, hão de morrer, muitas vezes sem fé, sem luz, sem razão, mas a justiça se cumprirá até o fim, a prova será esgotada, melhor ainda se o socorro amigo de uma prece vier a suavizar a mágoa do sofrimento. Deus vos ampare e vos ensine a ser bons. Bianca. Em 20 de julho de 1937. Mais uma bela narração. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos guarde. Sempre sou eu quem vos traz histórias do mundo além, sempre sou eu quem vem narrar, perante vós, episódios interessantes, que, no meu fraco entender, servirão de muito para o alicerce da vossa fé, a esperança das vossas almas. Escutai mais uma. Todas são histórias verídicas, fatos presenciados por mim e dos quais estou pronta a dar testemunho no momento preciso. Há cerca de um mês, na medida do vosso tempo, passou para a eternidade o espírito de alguém desconhecido por muitos. Essa criatura morava em lugar pequeno, distante desta capital e era figura apagada na sociedade. Morreu, disseram. E ninguém mais se preocupou mais com isso, até porque morreu num hospital humilde, onde a caridade, por dificuldade dos meios, era exercida muito parcamente. O enterro foi muito simples. 3 ou 4 pessoas do hospital fizeram-no pobremente, lançando o cadáver na vala comum. Não apareceu parente, amigo, nem interessado algum reclamando o direito de fazer o enterro dessa criatura. Ela passou, assim, como desconhecida, nem sequer teve a sepultura marcada por uma cruz, como já vos disse, porque foi lançada à vala comum. Pois bem, meus amigos, quando essa criatura desencarnou e seu espírito veio para nós, fomos chamados, em grande números, para recebê-lo. Ninguém interrogou a causa, pelo fato de estarmos habituados a essas recepções de almas que vinham da terra para o além. No grupo dos chamados estava eu, e digo-vos,
Em verdade, que há muito tempo não vi uma recepção igual. Éramos tantos no momento, era tal ambiente preparado pelos guias superiores, para a recepção dessa pobre criatura esquecida do mundo, que eu pasmei ante a solenidade e beleza desse desfilar de almas, amparando aquela que subia. Foi uma imponência, uma majestade, uma festa de tal esplendor, tão grande foi o deslumbramento, que eu pasmei e perguntei a alguém, por quê? Eis senão quando vinha saber que essa criatura, na terra, em seus primeiros anos de mocidade, conhecera de perto a negrura da infelicidade humana, o horror da miséria. Então, tinha andado, de bairro em bairro, de albergue em albergue, de casa em casa, de choupana em choupana, procurando levar amparo, socorro a todos quantos tocavam as raias da miséria. E foi nos bairros mais sórdidos, nos lugares onde a peste assolava, que ela socorreu aos mais necessitados. Tudo às ocultas, em segredo, sem estardalhaço, sem que se soubesse lá fora, sem toques de clarim, sem reclame. Gastou, nessa peregrinação caridosa, o que possuía, e, quando lhe faltaram meios, as próprias joias de que pode dispor serviam ainda para favorecer necessitados, desvalidos, famintos, leprosos, cancerosos, doentes de toda a espécie. Essa criatura não teve do mundo a menor paga, nem sequer a gratidão daqueles aos quais beneficiou. Verdade é que sua alma não necessitava desses agradecimentos humanos, porque trabalhava de vontade própria, por dedicação absoluta àquele que disse, faze para os outros aquilo que tu queres te seja feito. E quando não teve de seu mais o que gastar, ainda pedia aos que possuíam, esmolando em favor dos necessitados da terra. Nessa peregrinação contínua, nesse constante trabalhar, chegou a não dispor mais de meios, tornando-se inconveniente no meio daqueles aos quais pedia. Então as recusas foram aparecendo, ninguém dava mais, ninguém queria socorrer aos pobres a que ela servia. Mandavam que se importasse mais consigo e deixasse os outros. Se não tinha para dar, porque pedia. Pois se, metendo a mão na algibeira, aí não encontrava um níquel para dar um pobre, porque incomodava aos outros, porque andava a pedir para poder servir. E foi assim que lhe faltou o último recurso. Mas, enquanto teve, a pobreza viu a seu lado. Por fim, veio a moléstia e a derrubou. Ela caiu. E não houve uma pessoa amiga que dissesse, fez tanto por nós. Façamos também por ela. Ninguém. E ainda foram os grandes da terra que, para livrarem-se dela, a jogaram numa enxerga de hospital. Aí morreu abandonada, na ingratidão, sem receber um sorriso amigo, não houve um beneficiado que lhe fosse beijar a mão. A provação foi dura, terrível, mas sua alma era cândida, pura, e sabia que do mundo nada se pode esperar. Trabalhou para o seu Senhor, e, quando partiu, teve a recepção festiva que vos acabo de contar. Isto vem, meus irmãos, para vos dizer que, quando estiverdes no vosso posto de trabalho, sabendo que servis aquele que vos ordenou trabalhar para a caridade, não espereis recompensa humana. O mundo a ninguém recompensa, o mundo apenas festeja aqueles que se podem banquetear com ele, mas desde que a miséria lhes bata à porta, o mundo, por sua vez, se retira. Os próprios aos quais tirais da lama, da perdição, esses, que salvais da miséria, se esquecerão de vós, desde que tenham fartura. Isso é comum. E por que sentir? Por que magoar-se? Por que deixar de ser bom? Não. Continuar sempre na sementeira do bem, sabendo que a recompensa vem de lá que, quando partirdes, os vossos amigos não se esquecerão do bem que fizestes. Os beneficiados poderão esquecer, mas eles, nunca. E Jesus ama quem trabalha, fazendo o bem pelo próprio bem. Deus vos ampare. Maria Luísa. Em 20 de julho de 1937. Uma referência ao Divino Mestre. Meus prezados amigos e meus irmãos, seja louvado entre vós o nome de Jesus. Meus amigos,
Sempre se vem falando da dificuldade crescente para a propaganda dos ideais cristãos. Sempre se vem falando que a pregação espírita não está dando o fruto que é preciso dar, na sementeira feita pelo homem. Eu, porém, olhando para o alto e divisando acima de tudo e além de todas as coisas, a força imanente de Jesus,